Olá, está começando o Maria Helena Entrevista. Esta semana vamos falar sobre as eleições municipais. O primeiro turno, a Justiça Eleitoral marcou para o dia 15 de novembro. Dia 29 de novembro acontece o segundo turno em municípios com mais de 200 mil habitantes, onde houver realmente a necessidade de um segundo turno para definir a eleição. Esse é o nosso assunto. Como é que a Justiça Eleitoral está se preparando para a realização das eleições, especialmente aqui em Santa Catarina? Como vai garantir a segurança dos eleitores e todo esse processo eleitoral, campanhas, candidaturas, enfim. Eu converso hoje com o Daniel Scheffersel. Ele é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Daniel, muito obrigada pela tua participação conosco nesse momento que o país todo está voltado para as eleições 2020, um momento especial. Estamos ainda vivendo, infelizmente, a pandemia pelo coronavírus. Como é que a Justiça Eleitoral de Santa Catarina, claro, com as orientações do TSE, vai organizar e está organizando o pleito deste ano, garantindo, acima de tudo, a saúde, né, a segurança de quem trabalha e de quem vai lá para votar? Pois é. Muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de participar aqui, Maria Helena, e também a todos que estão nos assistindo, né? Na verdade, eu acho que a gente está num momento de quase que uma revolução social, né? A gente está revendo conceitos, premissas, nós estamos reaprendendo a fazer aquelas coisas que a gente já estava colocado no automático há muito tempo. E para a Justiça Eleitoral o desafio é grande porque você veja que as nossas eleições são quase que uma operação de guerra. Então a gente tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, 3.500 locais de votação, são 13.600 sessões, 54 mil mesários, mais algo em torno de 10 a 15 mil auxiliares para fazer a eleição funcionar, para fazer um dia só funcionar, né? Pensando, e a gente fala muito do dever de votar, né? Mas pensando no direito que nós temos de participar do processo democrático. Essa é uma questão que acaba ficando escondida, a gente vê os memes circulando pela internet e acaba achando que muita gente pensa na eleição como um processo de contribuir para que a corrupção continue, quando ela é o oposto disso. A eleição é fundamental, o ministro Barroso tem conversado muito sobre isso com todos os jornalistas, com a sociedade. O nosso presidente aqui, o desembargador Jaime Ramos, seja dita a verdade, entende da mesma forma, ele tem falado sobre isso também. A eleição é um direito conquistado a duras penas. E a memória do povo ela é muito curta, né? E eu tenho muito medo, eu trabalho na Justiça Eleitoral desde 96, não peguei nenhum período de ditadura, mas eu vi a evolução mesmo de 96, quando a gente implantou a urna eletrônica, eu vi a evolução do que é o processo democrático e como a gente vai se perdendo em coisas pequenas muitas vezes, né? E a gente esquece que, por exemplo, se você vai eu tenho falado isso para os eleitores, se você vai ao supermercado uma vez por semana, você está tranquilo para ir votar. Nós estamos nos preparando desde o início da pandemia para tentar diminuir o risco que pode haver no dia da votação, para vocês verem como realmente todo o Brasil está imbuído nesse espírito e na importância da democracia. Ficou muito claro no começo da discussão lá com o Congresso que postergar a eleição por muito tempo seria prejudicial para o país, até porque numa eleição municipal é que a gente vê se realmente os prefeitos e as câmaras estão agindo de acordo com o que a gente espera que seja em relação à Covid, né? Então, tem todo um movimento, mesmo da iniciativa privada, todos os EPIs de mesários foram doados. Isso a gente está falando em 9 milhões de máscaras, 2 milhões de face shields, milhões de litros de álcool para as sessões e para os mesários. Tem doação aí de produtos que chega a mais de 20 milhões de reais. Então, quer dizer, a própria iniciativa privada, né,
está entrando com vida, suor, sangue, lágrimas nisso. Mercado Livre fazendo logística, doando isso graciosamente para a Justiça Eleitoral. Quer dizer, a gente se engana quando a gente vê esses memes e acha que a democracia é algo de alguns poucos, né? O nosso erro está justamente em não participar adequadamente do processo eleitoral. Fiz essa introdução, Marilena, só para situar que muito mais do que esses cuidados com a segurança sanitária, tem todo um quadro muito mais amplo, muito mais profundo, muito maior por trás. Ou seja, a gente está fazendo tudo para ter o máximo de segurança possível, mas votar é um direito que o povo deve exercer. Né? E é por isso que a questão do direito-dever muitas vezes fica escondida, né? Só no dever, porque a gente não gosta de quem está lá, dos representantes e tal. Beleza, transforma isso, né? O instrumento que a gente tem na mão para transformar é o voto, né? E por isso, então, eu vou falar só rapidamente, se tu permitires, né? Eu sei que isso está sendo... a gente está disseminando muito essa informação, porque a gente está recebendo... o último meme que eu recebi foi de vários, né? Sobre os mesários, mas falando que se os partidos políticos têm um baita de um fundo partidário e você vai ser mesário de graça, é um desvirtuamento do que é o conceito, que é absurdo. Eu até entendo de onde parte isso, né? Mas assim, o mesário ele exerce um munus público, ele exerce uma função digna de todos os louvores. Por isso que tem na lei dizendo que ele pode tirar 2 dias por cada dia trabalhado, inclusive pelo curso. Por isso que a gente, inclusive, faz um rolo absurdo para dar vale alimentação no dia para o mesário. A gente convoca auxiliares, faz treinamento, estamos fazendo treinamento remoto. Mas você veja que a gente tem desde a implantação do nosso portal, que é um portal de mesários voluntários, em 2008, a gente tem já 50 mil inscritos. Não dá para usar todos eles, tem várias questões, né? Tem grupo de risco, tem mais de mesários do que necessário para determinadas sessões, mas mais ou menos 50% dos nossos convocados até o momento são dentre voluntários. Então, você veja que é um quadro, eu diria assim, eu sou entusiasmado por falar sobre a justiça eleitoral, então é um quadro que gera em todos nós ainda muita esperança, né? E por isso, toda essa preocupação com o quadro da segurança sanitária. Então, o que a gente está pensando especialmente para o dia da votação, para cuidar do eleitor? Primeiro, todo o fluxo de votação foi redesenhado por uma consultoria médica que o TSE estabeleceu com grandes hospitais, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, vários outros médicos, tinha inclusive o Átila Yamarino funcionando, ele inclusive fez agora propaganda para o dia da votação, né, para a Justiça Eleitoral, todos também fazendo propaganda gratuita, né, o Drauzio Varela, que entrou para falar sobre esses cuidados do mesário e tal. Então, é todo um protocolo específico que entrou pro dia da votação, né, porque a gente quer diminuir ao mínimo necessário o contato entre eleitor e mesário. Eleitor e mesário vão ter contato apenas uma vez. Por isso foi retirada a biometria, né, a coleta biométrica, que é fundamental. Fundamental já não dá para dizer, né, mas é extremamente importante para a nossa evolução do processo de habilitação de eleitor. Mas nós retiramos, nesse momento, o TSE preferiu, inclusive ouvindo todos os tribunais, para que a gente não tenha esse contato de o mesário pegar na mão do eleitor e tentar resolver a biometria, né? Evitar o máximo. Então, essa é a tentativa, né? Então, basicamente, o eleitor só vai ter uma vez contato com o mesário para se habilitar e depois já pode sair da sessão. Ele vai ter à disposição dele ali álcool em gel na entrada e na saída. Na verdade, logo depois de ele se habilitar, ele vai mostrar a identidade, né? O documento de identificação com foto para o mesário. O mesário vai cantar o nome dele para o outro mesário, que digita o nome dele, e aquele segundo mesário vai perguntar se é ele mesmo. Ele pode eventualmente ali, se tiver alguma dificuldade com a identificação dele, baixar a máscara, só naquele momento, né? Ele é importantíssimo, ele precisa ir de máscara. E depois de ele ter sido identificado, ele então higieniza as mãos com gel, faz a assinatura do caderno de votação e vai fazer a sua votação. Né? Vai fazer a votação na saída e higieniza novamente a mão. A gente vai ter fita demarcadora do chão, o mesário vai estar com face shield, né? Então a tentativa é assim, de deixar o eleitor muito confortável, claro, garantir, ninguém pode,
né? Ninguém pode garantir nada, mas nós queremos, assim, que seguindo essas orientações do protocolo, o eleitor vai ter a segurança que ele tem, mais segurança do que ele tem no dia a dia dele. Uma sensação de segurança é bastante importante. Eu fico muito feliz de ver você, um jovem diretor da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, tão entusiasmado, né, com a eleição, com o processo, falando em direito a votar. Eu acho bem bonito isso, porque é assim que eu penso. Recentemente até escrevi uma coluna do SC em Pauta falando disso. Antes das pessoas ficarem em casa reclamando de como as coisas acontecem no nosso país, se não fazem a sua parte, seja colocando seu nome à disposição de pleitos, ou seja, simplesmente exercendo esse direito de votar e escolher bem. Então, eu acho, realmente, fico bastante feliz de ver você falando assim. Agora, está havendo dificuldades por parte da Justiça Eleitoral no sentido de conseguir pessoas que queiram trabalhar durante esse dia de votação? Então, a gente está num dilema. Muitas cidades do interior, muitos eleitores se colocam à disposição de uma forma quase efusiva, né? Assim, porque eu quero participar do processo, eu vejo a eleição municipal ela levanta muitas paixões, né? E ela é ali onde realmente o eleitor vê funcionando o direito à participação dele, né? Mais do que nas outras. E a gente tem muitos eleitores que estão participando desse processo, mas nas cidades um pouco maiores, daí eu né, Lages, né, Criciúma, Joinville, Florianópolis, Blumenau, Concórdia, Chapecó, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque o contingente que é necessário de mesários é muito grande. E ali as pessoas, essa informação do como está a pandemia chega muito mais rápido. E as pessoas têm muito mais medo, porque tem muita gente circulando, são muitos prédios. Então, a nossa dificuldade tá sendo nesse sentido de como apresentar para o mesário que ele está sendo cuidado no máximo que a gente consegue, né? Que ele vai ter o suporte dos servidores da Justiça Eleitoral, mas vai ter também, e é isso que eu tenho gostado de falar agora sobre o mesário, vai ter o respeito da população. Né? O respeito é algo que é fundamental num processo democrático, e a gente vê isso quando a gente observa os debates, quando diferentes matizes político-partidárias se apresentam para participar do pleito eleitoral. Eu até te agradeço, mas é que é lindo o processo. O processo ele é lindo. A gente tem agruras, tem problemas, mas o processo é demais. Então, o mesário participar disso, o que eu sempre tenho tentado mostrar, é claro, é um munus público, é cansativo, é difícil, mas é também um privilégio, né? Então, a gente tem encontrado sim dificuldades de chamar mesários para trabalhar pontualmente, né? Mas ao mesmo tempo também tem tido muito mais voluntários do que a gente já teve em outras oportunidades. Então é um dilema. Eu nem sei bem ao certo como responder essa tua pergunta, porque tem muitos voluntários. Eu daria um conselho agora, eu daria um conselho a quem for lá votar. Não esqueça de sair e agradecer o seu mesário. Exatamente. Agradeça Exatamente. por ele estar lá, né? Fazendo isso por todos nós, por ele, mas por todos nós. Dispor de um dia de trabalho, claro, se prevenindo com a questão de segurança, mas se doando para a democracia do país. Fantástico. E viabilizando, né? Viabilizando a gente, né? Viabilizando o nosso direito. Exatamente, senão esse ano, né, já seria mais um problema que teríamos pela frente. Exatamente. Eu tenho toda uma ideia de eleições, né, que difere das datas que foram marcadas, mas já que são marcadas para esse ano, que aconteçam, né, e que se consiga dentro do melhor possível. Agora, deixa eu perguntar algumas coisas também importantes que o eleitor precisa saber, e quem está envolvido diretamente com as candidaturas, enfim, com a campanha propriamente dita. Algumas datas são importantes, fazem parte do calendário eleitoral, estão à disposição, claro, no site do TRE-SCE. Nós já temos agora, eu acho que dia 26 próximo, 26 de setembro, que é o fim do registro das candidaturas. Exatamente. Agora a gente está num processo, já se encerraram agora no dia 16 as convenções partidárias, que é, por assim dizer, o grande evento partidário que a gente tem na preparação das eleições, né? É uma pena que a gente está em todo esse momento, assim, é mais difícil de ver isso ocorrendo, né? E a gente realmente tem um descrédito nos partidos, né? O que também é uma dificuldade muito grande da compreensão do povo como um todo, né?
Mas assim, são os partidos que hoje, pela nossa legislação, viabilizam a candidatura. Eles detêm o que a gente chama de monopólio da representação política, né? Então eles são os responsáveis por filtrar, vamos dizer assim, dentro de certas premissas que eles estabelecem, as candidaturas. E eles mesmos são os partidos que apresentam o pedido de registro de candidatura. Isso é uma outra coisa que acaba ficando escondida e a gente não percebe muito bem, mas o pedido do registro de candidato é feito pelo partido, não é feito pelo candidato, né? Quer dizer, o partido, hoje, no Brasil, o candidato precisa de um partido. Então, no dia 26 se encerra esse pedido para registro de candidatos, né? E a partir ali nos 2 dias seguintes, se algum partido, por algum motivo, não realizou o pedido de um dos candidatos, o próprio candidato pode apresentar, apresentando também a ata de que ele foi escolhido na convenção, porque a convenção é o grande evento que determina a escolha de candidatos, né? Então, E antes eram realmente grandiosos, agora isso. foram com poucas Tímidos. pessoas, tímidos, né? Online, enfim, como online também será praticamente toda a campanha. A gente não deve ver candidatos, esperamos que não vejam grandes concentrações, que não vejamos, né? Grandes concentrações, e vamos evitar aquele tapinha nas costas famoso de candidato para eleitor. Mas o bombardeio nas redes sociais já começou. E aí como é que o TRE, a Justiça Eleitoral, vai controlar tudo isso? Eu já estou sendo seguida por gente que eu nem conheço. Mas é aí que está a questão, né? Eu acho que a pandemia nos mostrou também Não só que seguida, né? Me pedindo para seguir, ou só seguindo. claro, exatamente. Não, mas eu acho que é bem isso, né? A pandemia nos mostrou uma nova realidade. 2018 já foi uma eleição das mídias sociais. Totalmente diferente. Tá ali a prova de que os movimentos sociais, eles atropelam qualquer legislação, né? Então, o que a gente precisa ter clareza, eu acho que nesse momento, primeiro é que a propaganda eleitoral, como propaganda eleitoral propriamente dita do período eleitoral, começa no dia 27. O que a gente tem agora, deveria ter agora, Quer dizer, terminando o registro, já começa efetivamente. Isso, tá. Exatamente. Então, é essa propaganda que é regulada, que tem... O nosso país é um país de muitas regulamentações, né? Isso até é bem discutível do ponto de vista acadêmico e como que a gente deveria encarar isso ou fazer amadurecer esse nosso processo de propaganda eleitoral, né? Aliás, uma das iniciativas do Congresso para diminuir o valor que era investido em campanhas eleitorais foi a diminuição do prazo, né? Então a gente tinha antes o registro de candidaturas acontecendo em 5 de julho, né? Agora a gente teria ele em 15 de agosto e agora mais perto ainda, 26 de setembro, né? Quer dizer, está um período muito curto, a gente tem basicamente 45 dias de processo de propaganda, né? E a propaganda, ela tem sim limites legais. Ela tem uma série de restrições, acho que nem é o caso de a gente entrar agora em detalhes, né? Mas fato é que recentemente a gente teve a mudança e a previsão da propaganda pela internet, justamente por causa disso que você falou. Tem algumas questões como impulsionamento e perfis que ainda são obscuros para a grande massa, né? Como é que isso chegou em mim, né? Até que ponto o candidato pode fazer determinada forma de propaganda? Mas fato é que a propaganda é o meio pelo qual o candidato se faz conhecer para o eleitor. Então a propaganda é sim muito útil. E por mais que a gente fale da televisão e do rádio, ainda atinge muita gente e precisa atingir, né? Precisa atingir porque os candidatos e aqueles que estão com uma candidatura sem histórico precisam se apresentar de alguma forma. Por isso tem sim uma série de restrições e mais uma série de ferramentas à disposição do candidato. E o que me parece que é o mais complicado que a gente está lidando, não sei se eu posso já entrar nesse assunto, claro. Mas é o caso da propaganda irregular, eu vou começar usando dessa forma, né? A gente trata muito de fake news, né? A expressão fake news é uma expressão complicada no Brasil, né? Se traduzir seria... Se a gente fosse traduzir literalmente, fake não seria falso, né? Eles falariam lá nos Estados Unidos, falariam false news, né? Mas não é assim que eles, não é assim que eles falam. Fake porque tem toda uma carga cultural nessa expressão para eles que a gente não tem aqui. E a gente acaba confundindo. Então,
O TRE de Santa Catarina e também o TSE, já nas eleições de 2018, criaram um comitê para combate, na época era fake news, e agora recebeu, depois da ministra Rosa Weber como presidente do TSE, o nome de desinformação. Que essa ideia, eu acho que o termo faz pouca diferença, o importante é a semântica, né? Qual é o significado da expressão para a gente. Né? O importante é saber, se vem uma propaganda que tenta desvirtuar algum dado verídico, que tenta, por subterfúgios, assim, que tenta maquiar alguma coisa para o eleitor, essa propaganda é uma desinformação, uma fake news, e essa deve sim ser combatida. Né? O que é a nossa dificuldade? O judiciário tem uma capacidade muito pequena de combater esse tipo de informação hoje. É impossível controlar qualquer tipo de... Impossível é exagerado, né? Mas controlar previamente seria... É bem difícil. Controlar previamente seria censura. Ninguém quer fazer isso. Né? Então, isso a gente afasta já de plano. Né? Isso no Estado não vai entrar. Agora, controlar o fluxo de informações na velocidade que elas estão acontecendo hoje é impossível. É impossível. Então, toda essa nossa campanha de fake news é para quê? De combate à desinformação. É para apresentar a boa informação, a boa notícia. Né? A gente conta muito com e é por isso que eu te agradeço mais uma vez pelo espaço, com o jornalista, assim, a gente chama os jornais com CNPJ, né? Aqueles que vão levar informar. Exatamente, quer informar a informação boa, a informação que é checável, que é verificável, que tem fonte segura. Né? Então, a gente está, o Tribunal de Santa Catarina, inclusive, tem essa o Comitê de Combate à Desinformação, justamente para tentar prestar a boa informação. É um combate à desinformação, não é a punição propriamente dita da desinformação, porque a punição vai acabar sendo residual. Né? Os instrumentos para punir a propaganda irregular, e por isso eu usei lá atrás o termo propaganda irregular, ou seja, que está fora da legislação, esses instrumentos existem, né? Eles funcionavam até razoavelmente bem na época da televisão, porque o meio era mais unidirecional. Né? Agora, com o WhatsApp, que a gente inclusive não deve controlar mesmo, a gente perdeu completamente a noção do que está acontecendo nas redes de todo mundo. Né? E tem E aí é que entra, eu acho que você pode reforçar isso para mim, na tua visão, na visão da justiça, aí entra mesmo o papel do eleitor de responsabilidade. Exatamente. Né? Por mais legislações, você falou aí que o Brasil tem uma quantidade enorme de legislações e tem mesmo uns modelos para o mundo, mas aí a aplicabilidade a gente sabe que é bem difícil, a fiscalização é quase impossível. Agora, quando a gente, como cidadão, faz o nosso papel, quer dizer, não propagar notícia falsa, não criar notícia falsa, só aí a gente já dá um passo enorme para uma democracia realmente consolidada, forte. Né? Não, exatamente. E acontece, como é normal em todos os grupos sociais, né? E eu tenho visto isso muito até com todas as pessoas próximas, né? A gente vai se adaptando a determinados nichos sociais, né? Certo? E o ser humano é assim. Ele encontra o seu nicho e a gente acabou criando o conceito, e eu vejo isso muito claramente hoje, das bolhas da internet, né? Então, assim, eu recebo o que me interessa e isso eu repasso. Eu não checo, né? Eu não faço, eu não exerço a crítica, porque aquilo eu acho assim, ó, nossa, eu acho, isso é verdade. Então eu repasso. Isso é péssimo para a democracia. O Né? achismo e generalizar também é algo horrível. Exatamente. Então a gente está passando pela Covid aí, vem agora de novo, né? Uma empresa americana de televisão deu publicidade ao vírus ser criado em laboratório. Bom, até pode ser que ele seja. Essa discussão, a gente só tem que partir do princípio de que tem muita gente estudando e muita gente dizendo que não. Então, qual é a melhor teoria? Né? Um canal de televisão que tem uma linha muito clara editorial, que segue, pode dar uma publicidade àquilo e a gente simplesmente aceitar e repassar? Não pode. Né? Eu acho que aí está o grande problema. Né? É aí nós desvalorizarmos a nossa própria inteligência. Né? Somos seres inteligentes, então temos um cérebro para pensar, né? E para agir quando necessário pelo bem. Mas dentro dos próprios instrumentos, né, de divulgação do TRE, o TRE e do SC também, a gente encontra informações. Por isso que eu digo, é só buscar.
o próprio TRE está com algumas cartilhas importantes. Eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente. Nós temos várias. Na verdade, a gente está migrando, né? A gente sempre construiu muita coisa, a gente está migrando para uma nacionalização do conhecimento, porque do jeito que as coisas estão vindo, não, agora já não importa mais só o que está acontecendo aqui, né? Então a gente tem o eleitor lá do Acre influenciando o eleitor aqui de Santa Catarina, né? Então a Justiça Eleitoral como um todo, por ser vinculada à União, ela está partindo para esse momento de dar uma informação mais consistente. E para isso a gente está usando está tentando pelo menos elaborar umas campanhas mais nacionais. E aí entra a nossa campanha contra a desinformação, né? Que está sendo, eu creio assim, um dos nossas primeiras tentativas de fazer chegar ao eleitor a boa informação, a boa notícia, né? O eleitor ele precisa abrir mão. A gente tem uma campanha nossa aqui que já foi usada em 2018, hoje está um pouquinho diferente, mas eu gostava de como estava em 2018 e vou só repetir agora, porque se é fake não é news, né? Basicamente assim, por isso que o termo tem muito problema, né? Está um pouquinho diferente agora, mas esse tipo de campanha ele tem que chamar o eleitor a responsabilidade pelo que ele repassa. A gente não tinha, isso antes a gente passava uma fofoquinha, caía no nosso grupo social, alguém já dizia e tal, beleza, né? Agora não, agora quando a gente repassa o potencial lesivo dessa informação ruim, precisa ser checado, né? Então, onde é que se checa? O TRE tem várias campanhas que tratam da desinformação. Nós publicamos continuamente vídeos que tratam desses memes e de informações falsas. O TSE está com uma campanha muito grande, tem inclusive contratos específicos, né, que é uma coisa que a que ponto a gente chegou, né? A gente tem que fazer contratos específicos para desdizer, né? Mentiras, né? Então, por exemplo, sobre a urna eletrônica, né? A gente sofreu muito em 2018, né? Na verdade, os servidores da Justiça Eleitoral terminaram a eleição extremamente abalados. Mas sem falar da gente, mesmo falando do que acontece na nossa democracia, essas campanhas precisam chegar ao eleitor, né? A gente conta aí com todos os meios de veiculação oficiais, todos os canais de televisão, todos os canais, as empresas de rádio. Toda a mídia oficial, né? Tem essa obrigação. Exato. Mas eu ia dizer especialmente aqui o que a gente está fazendo agora, eu acho que tem um grande potencial de atingir, quando a gente trabalha com outras ferramentas, maior disseminação da informação, tem um potencial de atingir muito mais gente, né? Então, essa é a ideia dessas campanhas, de dar a notícia de que a gente está vendo sim, tem uma resposta para isso, mas o eleitor tem que, infelizmente, ir atrás dessa resposta, né? Eu até falei das cartilhas, é bom a gente dar o site, né, para o cidadão que está nos assistindo poder entrar. Tem a cartilha de propaganda eleitoral, eu tive dando uma pesquisada ali no site, tenho obrigação disso para informar melhor. Então, dá o site aí para as pessoas buscarem esse tipo de informação. E eu vou colocar aqui também nos nossos créditos, o pessoal fica ligado. Agora eu pergunto, eu vejo como cidadã algo errado nas redes sociais, como falsa informação, ou como campanhas descabidas, enfim, irregularidades. Ponto. Como eu devo proceder? Eu posso, como cidadã, alertar a Justiça Eleitoral quanto a isso e eu vou ter um retorno como cidadã? Sim, a gente tem, na verdade, a gente tem um aplicativo específico, estamos na era dos aplicativos, né, agora, para essa eleição, que se chama Pardal, né? Pardal. Uhum. Ele tá para sair nas lojas agora, se eu não estou enganado, dia 25 ou dia 26, tá? Ele não está nas lojas oficiais ainda. Ele tem essa possibilidade de dar uma denúncia direta, e a denúncia, e aí que vem a parte importante, e por isso eu falo tanto da dificuldade que a gente está vivenciando, a denúncia cai para o Ministério Público. E é o Ministério Público quem vai filtrar isso e ver se isso é caso de propaganda irregular, e daí ele próprio assume a responsabilidade em razão do que o eleitor passou, né, para dar o processamento para essa propaganda. Então, quer dizer, eu vou poder baixar no meu celular um aplicativo e com esse aplicativo eu vou poder fiscalizar a eleição? Exato. Maravilha. Ele é maravilha, mas assim, né? Para vocês é um problema. Não, até nem a questão. Não é a questão do problema, né? Será que vai ser um bombardeio de informações? Bom, cabe à justiça checar. Uhum. Porque eu acho que a grande dificuldade, Maria Helena, na minha opinião, é que assim, a maioria das coisas que o eleitor vê como problema,
Na verdade, para a justiça, que trata do equilíbrio da eleição, ele não é um problema. Entende? Assim, é uma... Ah, mas essa informação é falsa. Mas é falsa, mas onde é que está dizendo que é falsa? Teve um processo que julgou ela como sendo o oposto verdadeiro. É difícil de chegar nessa conclusão, entende? Então, o fiscal da eleição e da propaganda é o eleitor. É o eleitor. O eleitor, ele tem que ter... E a gente está caminhando, eu creio que a nossa democracia ela é muito jovem, né? Para a gente querer exigir dela, dos eleitores, nesse Brasilzão, assim, que tenham total consciência do poder que eles têm, mas a verdade é essa, o eleitor ele tem um grande potencial nas mãos. E assim, ele deveria ter o pensamento crítico inicialmente de dizer, não, isso aqui eu não quero. Esse cara que passa esse tipo de coisa eu não quero. E esse é o fiscal principal. Agora, a democracia é jovem, mas a gente também quer que o jovem participe e tenha consciência do processo. Então, jovem com jovem, vamos todo mundo trabalhar. Tem razão. Por um Brasil melhor, né? Jovem com jovem. A gente fez uma bela campanha em no finalzinho do processo eleitoral, ali em 2018, né, para chamar os jovens. E a gente não conseguiu repetir em 2020 por causa da pandemia, né, infelizmente. Né, a gente teve poucos jovens se cadastrando para votar, né? É uma pena, porque eu também acho isso. Nós temos números sobre isso? Não? Você tem números sobre isso? Não? A gente tem cerca de 16 ou 17 mil jovens de 16 a 18 anos, né, que se inscreveram aí para fazer a votação, mas nós somos 5 milhões de eleitores aqui em Santa Catarina, né, o número de jovens que se inscreveu foi baixo, mas, claro, a gente teve todo o problema da pandemia, nós atendemos remotamente, nós atendemos um número razoável, sabe, por atendimento remoto a eleitores, né, quase 50 mil eleitores se inscreveram, fizeram transferência nesse processo eleitoral, mas é um número realmente abaixo do que a gente atendia presencialmente, né? Mas eu acho que é também um resultado, mas é um resultado do que a gente está vivendo e nós precisamos também ser conscientes disso. Né? Consciente. Agora, a questão da ampliação em 1 hora do horário de votação, né? A partir das 8 da manhã e passa das 5 horas da tarde, é isso? Vai até as 8, né? Não, agora foi antecipado para 7 horas da manhã o início. Ah, em vez de prorrogar, então antecipou para 7 horas. É bom o pessoal de mais idade que gosta de ir bem cedo, né? 7 horas já podemos estar, podemos estar, já me incluí, né? Para exercer o nosso direito ao voto. Você acha que vai ser suficiente essa 1 hora? Então, eu vou te dar o histórico, se tu me permitires. Claro. Eu só não quero perder todo mundo aí, mas é que assim, isso foi uma grande discussão. Veio a recomendação médica de se ampliar o máximo possível. Só que nessas eleições a gente tem duas características que a diferenciam muito da eleição geral, né? Então são apenas 2 votos. A média do eleitor catarinense, a média, né? Então tem mais e claro que tem menos, mas a média é de entre o momento que começa a habilitação dele até o momento que ele encerra a votação, é pouco mais de 30 segundos que ele tem de média para votar, para esses 2 votos, né? Uma média muito baixa. E com relação ao resto do país, né? A gente tem a capacidade das nossas sessões, mais ou menos considerando essa média, de receber até 1.000 eleitores na maioria das sessões. Então, o que nós, todos os tribunais regionais, na verdade, sugeriram ao TSE? Bom, a gente entende a recomendação médica, mas a gente tem alguns lugares do Brasil que avião não levanta voo depois das 6. Verdade. Então não dá para entregar a urna e depois pegar, então teria que passar a noite. Tem todo o problema do processo de segurança. Segurança. Uhum. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso, e por mais que tenha recomendação médica, ela esbarra em algumas questões operacionais. Né? Então, o que se acabou sugerindo? Que, como tem a recomendação, se amplie em 1 hora, especialmente para tentar dar mais tempo para aqueles que votam no começo, justamente pensando nos idosos, terem mais tempo disponível, e por isso a gente vai ter o horário preferencial das 7 às 10. Né? Tem um horário preferencial para idosos, não é somente para idosos, mas não é idosos, né? Mais de 60 anos, aliás. Tá bom. Não, falar de idosos com mais de 60 anos, hoje em dia, na nossa realidade, não tem sentido. Então, para aqueles maiores de 60 anos, a gente tem esse horário preferencial, das 7 às 10. Pensando na possibilidade de encerrar imediatamente às 5, né? Porque o grande problema que a gente tem nas votações não é de tempo para o eleitor votar, é de acúmulo em determinados horários.
Incrível, incrível isso, né? As nossas sessões dariam tranquilo conta do recado em toda a nossa história. Não teria Mas problema. aí é coisa bem típica de nós brasileiros, de deixar para a Exato. última horinha, Não. né? É a Ou vem votação, todo é mundo. imposto de renda, Ou vem todo mundo no começo, ou chega todo mundo no final. ou todo mundo. É impressionante, é Ali impressionante. pertinho do meio-dia também é impressionante. Ah, você É, colocar, já passo ali, já passo exatamente, ali, também dá exatamente. um Então, acúmulo enorme. é, Então, falamos dos locais, falamos do horário. Os locais, em função da própria pandemia, me parece que houve alterações, né? Alguns locais poderão ser alterados até mesmo em função da segurança do local, né? É bom o certamente. eleitor se certificar direitinho. E a gente teve ainda duas questões aí complicadas, que foram o ciclone e o tornado lá mais para o oeste, né? Então, isso também em vários colégios. Hoje de manhã nós tivemos eu, o presidente, a nossa equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação, também o secretário de Estado da Educação estava junto. Ele quer muito resolver, o próprio secretário quer muito resolver todos esses problemas que aconteceram nas escolas, né? Mas a gente tem muitas dificuldades e o processo é muito curto, né, para chegar a tempo. Mas então nós estamos trabalhando para restabelecer essa questão nos locais que foram já todos vistoriados, mas é fundamental o eleitor chegando mais perto verificar exatamente onde está o seu local. E para isso eu tenho uma sugestão excelente, né? Mais um aplicativo, vou falar aqui, mas é o e-título. E-título, que é o título eletrônico. Esse aplicativo ele vai concentrar a maioria das informações que a gente tem com a Justiça Eleitoral, né? Realmente na mão do eleitor, assim, é uma coisa super simples de usar, ele baixa e vai dar algumas informações para o aplicativo que estão cadastradas no banco de dados da Justiça Eleitoral e daí vai conseguir ter todas as informações dele, certidão de quitação, local de votação. Nessa eleição a gente vai inaugurar a justificativa por georreferenciamento. Então, se ele estiver fora do município, ele vai justificar no próprio e-título, né? Então tem uma série de vantagens, além dele ele próprio poder ser utilizado como documento de identificação na sessão. Né? Não precisaria levar o documento, né? Você já tem o e-título também, já vou pôr aí a informação para a gente do e-título também, para quem ainda não tem. Eu acho que já todo mundo já está fazendo, né? Mas pode ser que alguém não tenha, ainda dá tempo de baixar e fazer. Isso tudo facilita a nossa vida e o trabalho, sem dúvida alguma, da Justiça Eleitoral. Horário falamos, das 7 às 17, falamos do e-título, falamos dos locais de votação, das fake news. O que mais faltou, Daniel? Aproveita que o espaço é nosso. Eu te agradeço. Eu, na verdade, assim, eu sei que eu já falei, mas eu quero falar mais uma vez sobre os mesários voluntários. Esses aí eu preciso sublinhar da entrega que esses cidadãos dão para o Estado, assim, para a nossa democracia funcionar. Eu diria assim, a gente está numa campanha de que quem pode ser mesário, seja mesário. Né? Ainda há Porque a tempo, gente né? ainda há tempo, a gente vai ter substituições no caminho. Todo esse processo de trabalhar com os mesários vai até lá pertinho do dia da eleição mesmo. E quem se sensibilizar e quiser colocar o seu nome à disposição, faz como? É só entrar no nosso site, tem o portal do mesário específico para ele se cadastra ali, vai receber e-mail no trato com a Justiça Eleitoral. Ele também pode entrar diretamente em contato com o cartório eleitoral da cidade que ele vota. O funcionamento do mesário para a Justiça Eleitoral é como se fosse o grande braço estendido da nossa democracia. Né? Então, eu não canso de dizer isso, são pessoas abnegadas e que merecem todo o nosso reconhecimento. Perfeito. E eu só tenho a agradecer o teu entusiasmo, mais uma vez, que eu sou obrigada a registrar, porque coisa boa a gente conversar com quem sabe o que está fazendo, quem defende o que está fazendo. Muito obrigada pela tua participação. E fica então essa informação a quem nos segue aqui no portal S Sem Pauta e nas nossas redes sociais. A Justiça está trabalhando pela democracia. Não adianta para você ir para a própria rede social falar mal das coisas, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir. Muito obrigada, Daniel. Foi uma satisfação de ter aqui com a gente. Eu agradeço muito pelo espaço, eu estou à disposição, viu, Maria Helena? E eu desejo que a gente tenha um excelente processo eleitoral, ainda com todos os problemas que a gente vai enfrentar, mas que seja uma campanha linda também, uma grande festa. Amém. Muito obrigada e com certeza a gente ainda vai se ver e conversar muito até o pleito e pós-pleito sobre resultados, enfim, uma série de outras questões importantes nesse ano especial, porque é um ano de eleição. E lembrando, seu primeiro voto é vereador, o segundo voto é para prefeito. 2 votações facinhas no sentido da operacionalização,
da eleição em si. Agora pense bem e faça a sua escolha consciente. Muito obrigada, Daniel. Obrigada a todos vocês. Obrigado, boa tarde. E obrigada a você também que sempre nos acompanha aqui no SC em Pauta. Fique sempre ligado no nosso Maria Helena Entrevista e também em todas as redes sociais. Estamos lá, você pode curtir, compartilhar, comentar os nossos assuntos e até mesmo dar algumas sugestões de pautas. Estamos abertos também à sua participação bem efetiva aqui também nesse espaço Maria Helena Entrevista. Também estamos no ar na Nova Era TV. Então fique ligado, na próxima semana mais um assunto importante para você.